Agora vamos para a segunda parte aí da história, né, do meu testemunho. Se você não assistiu a primeira parte, veja na playlist aí, veja os meus vídeos que você vai encontrar a primeira parte dessa história. Então, continuando, conforme eu tinha contado no vídeo anterior, no meu primeiro casamento eu casei em 2012, em abril de 2012, e me divorciei em agosto de 2014. No final do ano de 2014 eu comecei a reorganizar minha vida. Foi aí que eu pensei em fazer o curso de Direito. Eu fiz a matrícula, né, para estudar no ano seguinte, 2015, e comecei a orar. E eu orei e pedi para Deus, né, que desse uma vitória na minha vida, né, pudesse ser feliz de novo. Comecei a trabalhar, passou um tempinho, eu comecei a trabalhar em março de 2015 em uma empresa de prestava serviço de teleatendimento para VIP, enfim. Lá eu fiz muitas amizades, inclusive uma amizade muito forte, que foi a Cláudia, que eu nunca vou esquecer dela. Essa parte do vídeo é mais legal, porque eu vou contar como foi que eu superei, como que eu fiz pra dar certo, pra dar a volta por cima. Então, um dos primeiros passos que eu fiz foi ação. Não só oração, mas ação também, atitude. Então eu comecei a trabalhar, né? Eu mandei meus currículos, fui chamada para uma entrevista, passei e comecei a trabalhar nessa empresa. Depois eu fiz a matrícula, né? Como eu falei, fiz a matrícula e comecei a fazer o curso de Direito. Enfim, eu fiquei ocupada, então eu trabalhava, né? E estudava à noite, né? Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E nesse tempo aí eu comecei a... Eu não desisti não de namorar novamente, de casar novamente. Aí eu fiz o cadastro num site chamado Amor em Cristo. É um site de pessoas cristãs, né, normalmente evangélicas, que buscam um relacionamento sério. Eu fiz o cadastro nesse site. E outra atitude também, outra ação. Então, se você está passando aí por uma situação difícil, seja qual for, não só de relacionamento, toma atitude, ação, faça alguma coisa para que outras coisas venham, porque não adianta ficar só chorando, se lamentando o que passou, isso não vai adiantar. Essa minha amiga Cláudia, ela me contou uma história de uma outra moça, sobre uma história de uma moça da igreja dela, que ela estava tão frustrada de ficar tentando relacionamento com um, com outro, e não conseguia ter uma pessoa boa para casar. Ela falou que fez a seguinte coisa, foi o que eu fiz. Então eu vou contar o que eu fiz, que já fica como exemplo de que eu peguei dessa amiga da minha amiga. O que eu fiz? Quando eu me cadastrei nesse site Amor em Cristo, eu acabei conhecendo uma pessoa, né, que foi o Adriano. Eu mandei uma mensagem eu pesquisei pessoas que moravam aqui na minha cidade, e eu filtrei e acabei achando ele. Eu gostei do rostinho dele, assim, achei ele bonito e tal, e mandei a mensagem. Isso foi... deixa eu me lembrar. Foi no começo de 2015. Foi em março, acho que foi em março que eu mandei essa mensagem. Aí passou março, abril, maio, e ele nunca respondeu, né? Porque tem aqueles negocinhos de a pessoa só visualiza se a pessoa pagar o plano, né? Ele me falou depois que ele pagou o plano só pra poder ler a minha mensagem, porque ele tinha gostado do meu rosto, achou bonita, e aí a gente trocou o WhatsApp, né? Aí eu, conversando com uma pessoa, com outra, eu fiquei assim, né? Eu orei. Eu falei assim, Deus, não deixa eu ficar com esse lenga-lenga, não. Eu não tenho mais tempo pra isso. E fica conversando com um, aí se frustra, aí vai conversar com o outro, aí se frustra, aí conversa com o outro, se frustra. Não deixa eu passar por isso, não. Eu já passei por tanta coisa, eu não quero ficar
perdendo tempo, sabe? Se tiver que ser, que seja logo que eu... Foi o que eu pedi pra Deus, que eu não, sabe, não queria ficar me machucando mais. E aí ele me respondeu, a gente trocou o zap e a gente começou a conversar pelo WhatsApp. Quando a gente começou a conversar, acho que foi em março, né? Não, em maio, quando a gente começou a conversar pelo WhatsApp, mais ou menos em maio, junho, por aí, né? Por aí. Aí eu falei, bom, vamos conversar pelo telefone, porque essas coisas assim, a gente não conhece a pessoa, a gente acaba de conhecer a pessoa e já vai marcando encontro. Aí você não sabe nem o que passa na cabeça da pessoa, você não sabe as ideias dela, não sabe nem o que ela pensa, o que ela quer da vida direita, você vai lá, já marca o encontro e já... Aí você tem aquela conversa que te decepciona, que não te agrada, sabe? Vamos se conhecer, né? Depois a gente vê se a gente marca ou não. E nisso a gente acabou nem se falando pelo telefone, a gente conversava mesmo pelo WhatsApp mesmo. Aí conversa vai, conversa vem. Ele é uma pessoa muito agradável, muito respeitada. Me respeitava muito, né? E eu percebi que as nossas ideias estavam batendo, a gente estava tendo uma sintonia assim incrível. E a gente ficou de, assim, do início do ano, né? Em setembro de... dia 25 de setembro, eu acho que foi. A gente tem uma aliança de compromisso. Foi no dia 25 de setembro. Então a gente ficou conversando por mensagem por alguns meses aí. Foram mais ou menos uns 6, 7 meses a gente ficou se conversando, né? Eu contava da minha rotina, o que eu fazia, sobre o meu trabalho, sobre minha faculdade. Ele contava da rotina dele, a gente conversava sobre várias coisas. E a gente criou né? Uma amizade, né? Criou um vínculo. A gente tinha né, uma conversa, alguma coisa, né? Em comum, várias coisas em comum, enfim. E acho que só do fato de eu ter falado, vamos se conhecer melhor, depois a gente marca o conto, eu acho que ele levou isso a sério demais. No entanto que eu fiquei, depois de um tempo eu fiquei esperando ele me chamar pra sair. Eu preferi não chamar ele pra sair. Eu ficava esperando, nossa, ele nunca vai me chamar pra sair, ele nunca vai me chamar pra gente se conhecer pessoalmente. Ele tocou no assunto, disse, que tal a gente marcar de se conhecer? Nossa, quando ele falou isso, nossa, não acredito. Até que enfim, gente, eu fiquei tão feliz, nem acreditava, era setembro, já fazia um tempo que a gente conversava. E, enfim, só que naquela época, meu pai tinha uma casa em São Paulo, e eu ficava lá durante a semana. E no final de semana a gente vinha aqui pra Suzano, que é a minha cidade atual onde eu moro. Então a gente ficava entre lá e cá, lá e cá. E ele era daqui de Suzano. Aí a gente tinha que marcar o dia pra vir pra cá e tal. E acabou dando certo. A gente marcou no shopping de Suzano. E eu tava aqui em Suzano, aí meus pais, eu falei, né, pros meus pais que eu ia encontrar com uma pessoa, assim, assim, assim. E meus pais me levaram de carro no shopping. Me deixaram lá. A gente conseguiu se encontrar, a gente foi conversando, a gente conseguiu se encontrar. E aí a gente se conheceu pessoalmente, né? Enfim, começou a conversar e a conversa fluiu assim, perfeitamente, assim como era no WhatsApp, né? Foi muito natural. E eu lembro que ele fez várias perguntas pra mim. E ele sabia, né? Desde o início da conversa ele sabia que eu tinha sido casada. E eu sempre tive eu ficava muito preocupada, né? Sabe, será que eu vou conseguir casar de novo? Será que sei lá, só vai ter preconceito pelo fato de eu ter sido casada, principalmente nesse meio evangélico, né, cristão. E eu voltei pra casa, ele me trouxe em casa, que o shopping é pertinho aqui da casa dos meus pais de Suzano, ele me trouxe em casa de carro e foi muito legal. A gente começou a conversar e a gente acabou entre um comum acordo, assim, a gente marcou de sair novamente. Eu acho que fui eu que dei a ideia, não sei se foi ele, se fui eu. Sabe, vamos no cinema? Aí a gente se encontrou no shopping de Suzano novamente, aí nesse dia ele foi me buscar de carro, ele foi me buscar, a gente foi no shopping, aí a gente foi no cinema, eu não lembro o filme que a gente assistiu, não lembro.
Só sei que eu me senti muito bem com ele. Eu me senti assim como se eu tivesse segura, eu tivesse encontrado a pessoa, alguém mesmo. Pelo fato de a gente ter conversado tanto tempo, eu tinha aquela convicção mesmo que ia dar certo. Voltando àquela parte, né, que eu acabei não falando, né, o que eu segui da minha amiga, né, que eu acabei não falando, o que ela fez, foi o que eu fiz. Porque eu tive que contar tudo isso para poder contar esse pedaço. E antes de conhecer ele, uns dias antes de conhecer ele pessoalmente, né, conforme aquela conversa toda que a gente tava pelo WhatsApp, eu orei. Antes de dormir, era noite, eu ia dormir e eu orei da seguinte forma: assim, Deus, se ele for se esse rapaz for uma pessoa que realmente eu irei me casar, que realmente vai dar certo, que eu não vou sofrer tudo que eu sofri, eu não vou passar tudo que eu passei, que se for uma pessoa de caráter, que vai me respeitar, que tenha boa índole e que me faça muito feliz, se tiver todas essas características, faça com que essa noite eu sonhe com ele. Ou seja, além de tomar a atitude de entrar no site, de me cadastrar, de conversar, por fim, eu pedi a confirmação de Deus, porque eu não queria me arriscar, sabe? Eu vou lá, tudo pela minha cabeça, eu quero que Deus me confirme, porque a gente não sabe o futuro. E eu pedi a confirmação de Deus. Deus, se essa pessoa for dessa forma, faça com que essa noite eu sonhe com ele. E foi isso que aquela amiga da minha amiga do meu serviço fez. Exatamente isso. E eu orei e fui dormir. Eu dormi de manhã bem cedinho. Eu acho que foi. Eu acordei com a lembrança do meu sonho. E eu sonhei com ele. Eu pedi uma confirmação para Deus, faz com que eu sonhe com ele. Porque se eu sonhar com ele, eu vou saber que ele é a pessoa para mim. Se eu não sonhar, eu sei que não é a pessoa. Só que eu fiquei muito receosa de fazer essa oração, porque eu tinha gostado tanto dele, a gente tava com uma conversa tão legal, que eu fiquei até com medo de fazer essa oração e Deus não me revelar e eu ter que me afastar dele. Só que eu confiei em Deus. Porque mesmo se Deus falasse não, era o melhor pra mim, poderia me meter em outra enrascada, né? E eu acabei... Eu sonhei com ele, eu acordei de manhã com aquela lembrança do rosto dele, eu sonhei assim, nitidamente, assim, com o rosto dele, assim. Com a fotinho dele, porque eu não tinha conhecido ele pessoalmente. Eu não o conhecia pessoalmente, só conheci ele pela foto. E eu sonhei com o rostinho dele, com aquela foto. Eu orei, pedi a confirmação para Deus. Se eu sonhar e eu sonhei, foi uma confirmação. Então, logo no primeiro encontro, no primeiro dia eu sabia que era ele. Eu sabia que eu ia casar com ele. É estranho, né? Mas essa foi o que aconteceu comigo. Eu sabia. No primeiro encontro, no segundo encontro, quando a gente foi no cinema, é com ele que eu vou ficar. Deus já me confirmou. E ele nem sonhava, E eu nunca contei, quer dizer, nunca não. Eu no tempo que a gente namorou e noivou, eu não contei isso pra ele. Eu não contei. Tá, aí no primeiro encontro, no segundo encontro a gente foi no cinema. E a gente tava lá assistindo o filme, eu crente que ele ia me beijar, né? Eu pensei que ele ia me beijar. Ele não me beijou. Eu disse, nossa, mas que rapaz, mas todo tímido. Ele era tudo muito tímido, muito cheio de vergonha, não. Passou, começou o filme, chegou no meio do filme, chegou no final do filme e ele não beijou. A gente foi embora, a gente tomou sorvete. Aí ele pegou, foi e me deixou em casa. Ele tava pra me deixar em casa lá na porta do condomínio. Eu pensei, caramba, ele não gostou de mim. Eu pensei, ele não gostou de mim. Ele nem me beijou. Aí ele me deixou lá. Eu acho que foi nesse encontro mesmo que eu que comentei, eu falei, né? Não, é isso. Eu falei assim: você gostou de mim e tal? Achou legal? Não, gostei, ficou super legal. Aí antes de eu descer assim do carro pra poder me despedir, eu tomei uma atitude, né? Eu falei, você não... Eu olhei assim, você não vai me beijar, não? Eu não sei de onde eu tirei isso. Eu não sei de onde eu tirei essa coragem. Aí ele, eu vou sim. Aí ele pegou e me beijou.
Aí eu pensei, bom, não sei se ele me beijou porque eu pedi ou porque ele... Aconteceu o terceiro encontro, a gente foi no parque, depois a gente foi no cinema, depois a gente foi no shopping. E assim foi, a gente começou... Aí, nesses encontros aí, acho que foi antes do terceiro encontro, ele mandou uma mensagem pra mim. Ah, então tava pensando assim, ele mandou uma mensagem assim, você quer namorar comigo? Ah, quando eu li aquilo, eu não acreditei. Foi uma emoção assim tão grande, porque eu não sei, é uma coisa de sintonia de alma, porque tudo que me relacionava a ele, as conversas que eu tinha com ele, os encontros, nossa, me dava uma emoção assim, sabe? Sabe quando o coração bate forte, assim? Era uma coisa muito boa, assim. Aí, no próximos encontros, a gente já começou a namorar. E nisso, a minha amiga Cláudia, ela é evangélica também, ela fez tipo uma revelação pra mim. Ela falou, antes de... Quando eu contei pra ela, olha, eu vou me encontrar com uma pessoa nesse final de semana e tal. Eu contei pra ela, passou depois no outro dia, assim, mais ou menos, ela pegou e falou assim, quando você falou dessa pessoa, eu vi você vestida de noiva. Nossa, você tava tão bonita, você tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Quando ela falou isso, por mais que eu tinha tido aquela confirmação, eu me assustei. Eu olhei assim, comecei a dar risada assim. Sabe quando você acredita e não acredita ao mesmo tempo? Comecei a dar risada. É só você, né? Nem conhecia a pessoa, eu nem tinha conhecido ele pessoalmente, eu nem conhecia a pessoa já tava falando que eu ia casar. Então foi assim, uma confirmação atrás da outra. Foi ela que fez essa visão que ela teve, o meu sonho, né? Foram várias confirmações. Então, eu tive um namoro assim muito saudável, muito seguro, muito tranquilo. A gente nunca brigou no namoro, nunca brigou. Foi uma coisa muito agradável. Ele ia me buscar em casa, pra gente sair pra ir no shopping. Ele me trazia. Gente, eu vivi um namoro assim. Sabe quando você parece que você tem 15 anos? Sabe aqueles namoros quando você tem 15 anos? Que você se sente assim uma menina? E eu não sou mais uma menina, né? Mas eu me senti uma menina. Nosso namoro era tão romântico, tão incrível, tão bom que... Nossa, eu me arrumava toda, eu ficava toda bonita pra sair com ele. E ele, quando me viu, nossa, você tá linda. Nossa, era uma coisa assim muito legal. Era uma coisa muito agradável. E nesse meio tempo aí, essa minha amiga teve uma outra visão, assim, que ela me via com uma aliança no dedo. Olha, eu tive uma visão com você, eu vi você com uma aliança. Mas não se empolga não, que não era aliança de noivado não, tá? Não era uma aliança de casamento não, era uma aliança de compromisso, uma aliança prata, muito bonita. Eu, tá bom. Passou uns dias, aí o Adriano falou, o que você acha da gente comprar uma aliança de compromisso? Quando ele falou isso, eu fiquei assim, ó. Eu paralisei, eu não conseguia falar. Aí ele falava assim, ele me cutucou assim, você tá prestando atenção? Você ouviu o que eu falei? Você não tá respondendo. Aí eu, tá, você falou da aliança. O que você acha de comprar uma aliança assim de compromisso? Aí eu acho legal, bacana, vamos assim. Nossa, eu fiquei super feliz. Aí eu vi que tava assim, uma coisa confirmando na outra. Aí outro dia a gente saiu, a gente comprou essa aliança prata, bonita, super bonita, né? E eu comecei a usar a aliança. Acho que foi começo de 2015 a gente trocou a aliança de compromisso. E aí, isso foi nosso namoro. Em maio de 2016, né, a gente ficou noivo. Só que aí eu vou ter que contar o pedaço, né, a parte de como, enfim, a gente começou a falar de casamento. E eu vou ter que colocar em outro vídeo, que eu vou deixar aqui na sequência, porque esse vai ficar muito longo também. Então, no próximo vídeo eu vou contar aí como é que foi aí a decisão da gente se casar, tá bom? Beijo.